dentro do suco de limão. Eu já sabia que a cozinha aqui é apertada. Esse suco ele não leva água. Eu uso um biosocador, que no caso eu vou usar um pepino. Poderia ser uma abobrinha, poderia ser um quarto de chuchu, uma cunha de abóbora, ou o próprio talo do funcho, do salsão. Aqui no caso eu vou usar um pepino orgânico. E aqui estão as minhas folhas. Guilherme, você pode picar o funcho também? Então eu começo com as frutas, que são os alimentos que têm mais água, porque eu não estou usando água, então eu tenho que começar com alguma coisa que facilite a minha máquina. E aí no vórtex que se forma, eu vou adicionando as minhas folhas. Aqui é o funcho, ou erva doce. Não, essa eu já usei. O girassol vai ser grande. Não vou usar o pepino todo, ele é muito grande. Você drena o girassol. Então, gente, o liquidificador ideal para fazer esse tipo de suco, você vê, eu botei o picão com talo, com tudo, um talo duro, firme. Se eu usasse broto de trigo grama, qualquer broto mais de cereal, ele é duro, então eu tenho que ter um liquidificador de no mínimo 600 watts. Então, aqueles liquidificadores de baixa potência, eu acho que não são muito adequados, você vai acabar queimando e não vai ter a máquina. Então, a ideia é ter um equipamento correto. E outra coisa, nunca use um copo liquidificador mais do que 2/3, senão ele vai ficar sufocado e ele vai queimar mais cedo ou mais tarde. E aqui eu bati todas as folhas, as frutas, numa batida só e vou coar. E isso é um segredo, gente. Suco verde tem que coar. As pessoas falam, mas eu tomo suco verde sem coar e não tem problema. Bom, das duas uma. Ou a pessoa tem língua de crocodilo, né, goela de crocodilo, porque o suco verde, vocês viram o tanto de folha que eu pus, ele arranha, né? Ou então ela não está botando o tanto de folha que faz com que conceitualmente aquele suco seja terapeuticamente verde. Ela está botando menos. Aí é um suco que tem menos clorofila, que tem menos poder de cura e de regeneração do que um suco verde na sua fórmula original. Tá? Aí quando eu ponho o tanto de folhas que tem que ter, no caso, para cada uma maçã, uma xícara de folhas, mais o broto se eu tiver, aí eu tenho que coar. Porque todo alimento do reino vegetal, ele é rico em antinutricionais. Alguns, por exemplo, os cereais, eles têm muito glúten, eles têm muito ácido fítico, né? As leguminosas, que são os feijões, tem um inibidor de tripsina, tem as saponinas. E assim a gente vai. A berinjela tem antinutricionais, todos os alimentos têm, porque é a forma que a natureza inventou de se defender minimamente dos seus agressores.
A maioria dos antinutricionais, eles estão mais concentrados quando o alimento está verde, né? Para evitar que o pássaro, que os predadores, consumam o alimento antes dele estar maduro. Que se ele não for consumido, ele vai estar pronto para perpetuar a espécie, né? Então, os antinutricionais, eles não são só para os predadores, fungos, carunchos e pássaros, mas também para os humanos, né? Então, os antinutricionais das folhas, logicamente que quando elas estão maduras é menos, mas quando eu ponho bastante folha, eu acabo tendo muito pelo excesso. Eles são da família dos alcaloides. Lembra um pouco a palavra álcool, né? Tudo bem? Então, os alcaloides, eles são uma família de substâncias que, em geral, são neurotóxicos, como o próprio álcool, né? Então, por serem neurotóxicos, como esse, e toma 3, 4 vezes por dia, como muitas vezes, para curar certas patologias é necessário, você vai se intoxicar de alcaloides. Então, principalmente com crianças, né, que estão com sistema digestivo em desenvolvimento. Então, é importante que todo suco verde feito com propósito terapêutico, ou seja, com grande volume de folhas, logicamente muito bem escolhidas, né, idealmente orgânicas ou cultivadas nos seus quintais, do apartamento ou de casa, eles precisam ser coados num coador, seja de voal. Voal todo mundo conhece, já teve uma cortina na sua casa, né? O de voal, ele é o mais importante para pessoas que estão gravemente doentes e crianças. Aliás, em jejum, é bem legal tomar esse, porque é um suco mais líquido, com menos fibra. Mas quanto mais dodói a pessoa for e mais problema neurológico ela tiver, mais importante que ela coe uma panela de voal, cujos poros são mais fechados. E para as pessoas tomarem no dia a dia, ou para as pessoas que não têm problema neurológico, ou pelo contrário, têm problemas de intestino preso, de peristalse, ou de diabetes e tudo mais, a gente usa um filtro com um poro um pouquinho maior para ter uma concentração maior de fibras, mas ainda assim dentro da segurança. Então eu vou coar esse suco, mas antes... Não, eu vou coar esse suco, mas antes eu vou ver aqui o volume de suco que eu fiz. Ainda não coloquei o girassol. Tá? Eu vou ver aqui o volume. Deixa eu ver se tem um volume aqui nesse... Você consegue ver? Qual é o volume aqui? Ok. Temos 800 ml. A Larissa vai coar. E na sequência a gente vai bater o girassol. Aqui no caso, o que vocês tomaram foi um girassol sem casca, que foi só acordado. O girassol com casca, na hora que ele é descascado, tem muitos danos mecânicos. Então ele não germina, ele só hidrata por 6, 8 horas. Foi o girassol que estava no suco, ou melhor, na verdade o que vocês tomaram foi uma vitamina verde, né? Leite da terra, como diz o Dr. Alberto, não é? Leite da terra, olha a ordenha. Então, vocês tomaram com esse girassol, que não é a forma mais inclusiva, porque esse girassol não é fácil de encontrar e é caro. Caro por quê? Depois que ele é descascado, a validade dele é muito curta. Então, isso comercialmente sai caro. Então, o ideal que eu recomendo principalmente se você trabalha com comunidades carentes, né, com a inclusão social, eu recomendo o girassol com casca. E aí, nesse caso, você bate a casca junto com todos os ingredientes, logicamente que ele é hidratado, germinado. Aqui ele está sequinho, só para vocês verem. E aí eu bato tudo junto aqui e coo na mesma operação. Quando ele é sem casca, me facilita, porque eu coo e bato ele sozinho e não preciso coar. Então ele fica um leite mais cremoso. Vocês palataram? Ele fica mais cremoso, ele fica mais agradável no paladar. Então, vamos botar aqui.
Não, não precisa. Então eu vi antes qual era o volume que eu tinha não precisa. Bom, vou botar aqui o girassol. No caso, são duas... eu coloquei uma colher de sopa de girassol sem casca por maçã. Depois que ele hidrata, ele dobra de volume. Então, isso. De 6 a 8 horas. O Rejuvelac já voltou? Já. Então, eu vi aqui no copo que tinha em torno de 800 ml, mas depois que coa, baixa uns 100 ml. Então, eu vou pôr tipo 300 ml, porque a ideia da fermentação é colocar em torno de 25 a 30% de Rejuvelac, para gerar esse fermentado que vocês tomaram. Aliás, vocês gostaram? Ele está doce, mas delicadamente doce. A doçura original vai se perdendo com o tempo de fermentação. Vocês podem tomar daqui a 2 horas. Ele vai estar mais doce. Nossa, menino, que vocês tomarem, a doçura vai cair. Você, Samuel? Mas não se preocupem, porque depois que toma, o processo de fermentação, de uma certa forma, continua, a menos que você coma um pão com linguiça frita, né? Aí a coisa dá uma certa complicada. Cadê o microfone? Eu vou colocar em torno de 300 ml de Rejuvelac para bater o girassol. Tá desligado. Nossa. Está todo mundo escutando? Não. Então eu vou falar. A hora de ordenhar é um momento muito especial. Eu sei que para quem está começando parece frescura, mas na verdade nós vamos resgatando essa conexão, essa amorosidade com o reino vegetal. E então a ordenha é um momento assim muito mágico de você com o alimento, você está recebendo esse primeiro impacto das energias que foram liberadas. E a ideia, em vez de você ficar torcendo, porque você está jogando suas tensões ali, é você ir só abraçando a panela e tirando o seu sumo. A desvantagem também é que você vai esgarçando a panela e o tempo de validade dela vai caindo rapidamente. Isso. Quem tiver interesse, assim, eu não vivo de vender panela, gente. É só para vocês saírem daqui e já começarem ontem. Pilha Duracell. Não precisa 4. Então, o bagaço do suco vira compostagem. Quem tiver composteira, por favor, vira compostagem ou vai para o minhocário. Aqui a gente integra tudo, vira um suco só, que está prontinho para ser tomado agora, primeiro copo. E uma vez a gente é uma fermentação sob temperatura controlada. Eu não tenho como garantir que essa fora. Eu tenho química responsável, garanto, vai dar certo dentro da geladeira. Mesmo que a sua geladeira seja do tipo que abre e cai tudo em cima. Mas pelo menos eu sei que tem uma temperatura controlada. Tá? E aí eu garanto que até com 24 horas você consegue tomar um suco delicioso. Horas ele começa a ficar pouquíssimo doce e gasoso. Eu adoro também. Mas aí é uma coisa que cada um vai ter que avaliar, tá bom? Aí vocês, com essas embalagens pequenas, vocês podem levar para o trabalho, vocês podem levar para a escola, vocês podem levar
no carro. Vocês podem usar essas várias garrafinhas em vários momentos, sem perder a sua conexão com a saúde e com aquilo que você está se propondo. Vamos sortear o livro?